Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um dos capítulos mais tristes e chocantes da Bíblia, encontrado no livro de Juízes, capítulo 19. Essa história revela uma época em que Israel vivia uma profunda crise moral e espiritual. O que vamos abordar contém temas difíceis, como violência e injustiça, mas é importante compreender as lições espirituais que podemos aprender com este relato. Se você tem sensibilidade a esses temas, pedimos cautela. Nosso objetivo é tratar essa história com o máximo de respeito, destacando o que ela pode nos ensinar sobre moralidade, justiça e o papel de Deus em nossas vidas. Vamos juntos mergulhar nessa narrativa com reflexão e empatia. A história de Juízes 19 se passa em um período em que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse trecho bíblico nos lembra de um tempo em que a ausência de liderança e de orientação divina levou o povo a agir conforme seus próprios desejos, sem considerar as leis de Deus. Esse ambiente de anarquia espiritual culminou em um dos eventos mais trágicos e perturbadores da história do povo de Israel. Neste vídeo, vamos acompanhar a jornada de um levita que sai em busca de sua concubina e os terríveis acontecimentos que se desenrolam na cidade de Gibeá. A história nos conduz a refletir sobre o que acontece quando a justiça é negligenciada e a maldade prevalece. Apesar de ser um relato duro e desafiador, ele traz ensinamentos valiosos sobre a importância de valores como a dignidade, o respeito ao próximo e a necessidade de justiça em nossas vidas. A história começa em uma época de grande desordem em Israel. Como a Bíblia diz, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Este foi um tempo em que os israelitas haviam se afastado das leis de Deus, e isso resultou em um colapso moral e espiritual que afetava todas as áreas da vida. É nesse cenário que encontramos um homem levita, morador das montanhas de Efraim, que havia tomado uma concubina de Belém de Judá. No entanto, após um desentendimento entre eles, ela o deixou e voltou para a casa de seu pai. Por 4 meses ela permaneceu lá, até que o levita decidiu ir buscá-la, com a esperança de se reconciliar. Quando chegou à casa do pai dela, o levita foi calorosamente recebido. O sogro, feliz por vê-lo, insistiu para que ele ficasse alguns dias, e assim ele fez. Durante 4 dias, o levita e seu sogro comeram, beberam e celebraram juntos, como era costume na cultura daquela época. No entanto, após esses dias de hospitalidade, o levita decidiu que era hora de voltar para casa, levando sua concubina consigo. Durante a viagem, ao cair da noite, o servo do levita sugeriu que eles parassem em Jebus, uma cidade que mais tarde seria conhecida como Jerusalém. Porém, o levita recusou, pois preferia não pernoitar em uma cidade de estrangeiros, onde as pessoas não seguiam os costumes israelitas. Ele decidiu seguir até Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim, acreditando que ali encontraria segurança e hospitalidade entre seus irmãos israelitas. Quando chegaram a Gibeá, já estava escuro e ninguém os acolheu. Eles esperaram na praça, confiando que alguém os convidaria para passar a noite, conforme o costume da hospitalidade em Israel. Depois de algum tempo, um homem idoso que vinha do campo os viu e, com bondade, os convidou para ficar em sua casa. Ele advertiu o levita e seus acompanhantes a não ficarem na praça durante a noite. Porém, naquela mesma noite, algo terrível aconteceu. Homens perversos da cidade cercaram a casa do anfitrião e começaram a bater na porta. Eles gritavam, exigindo que o levita fosse entregue a eles para que pudessem ter relações com ele. A perversidade desses homens era um sinal claro do estado moral degradado da cidade de Gibeá, e de forma mais ampla, da sociedade israelita naquela época. O anfitrião, desesperado para proteger seu hóspede, implorou aos homens para que não cometessem tal maldade. Em sua tentativa de acalmar a multidão, ele ofereceu sua própria filha virgem e a concubina do levita, uma escolha difícil que reflete a falta de valores e o desespero daqueles dias. Mesmo assim, a multidão não desistiu de seus intentos malignos. Eventualmente, o levita, numa decisão desesperada, entregou sua concubina àqueles homens. A Bíblia relata que ela foi abusada cruelmente durante toda a noite.
Somente ao amanhecer, os homens a deixaram na porta da casa, gravemente ferida e à beira da morte. Quando o levita abriu a porta ao amanhecer, ele encontrou sua concubina caída no chão, com as mãos estendidas para a soleira da porta. Ele disse: "Levante-se, vamos embora." Mas não houve resposta. Silenciosamente ele a colocou sobre seu jumento e seguiu viagem de volta para casa. O que o levita fez ao chegar em casa chocaria todo o Israel. Consumido pela dor e pela indignação, ele dividiu de sua concubina em 12 partes e as enviou para todas as tribos de Israel. Era um ato simbólico e extremo, um chamado urgente para que toda a nação soubesse da atrocidade que havia acontecido e exigisse justiça. Quando as tribos de Israel receberam as partes ficaram horrorizadas. Um crime tão terrível nunca havia acontecido em Israel. Imediatamente, os líderes das tribos se reuniram em Mispá para discutir o que fazer. O levita contou em detalhes o que havia ocorrido em Gibeá, e os israelitas exigiram justiça. As tribos decidiram que a cidade de Gibeá deveria entregar os homens culpados. No entanto, a tribo de Benjamim se recusou a fazê-lo. O orgulho e a lealdade tribal prevaleceram, e isso levou a uma guerra civil devastadora entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim. A batalha foi sangrenta, e quase toda a tribo de Benjamim foi exterminada. Apenas algumas centenas de homens sobreviveram. Essa história trágica nos ensina muito sobre o que pode acontecer quando uma sociedade se afasta dos princípios de Deus. A violência, a degradação moral e o sofrimento são consequências inevitáveis quando as pessoas seguem seus próprios desejos egoístas, sem considerar a vontade de Deus. O período dos juízes foi um tempo de anarquia espiritual, em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Também aprendemos o valor da justiça e da dignidade humana. O tratamento cruel da concubina nos mostra como a sociedade de Gibeá havia se distanciado do respeito pela vida e pelos mandamentos de Deus. Mas essa história, apesar de dolorosa, nos convida a refletir sobre como podemos evitar esse tipo de decadência em nossas vidas e comunidades. Devemos buscar a justiça, o respeito e o amor ao próximo, conforme os princípios de Deus. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa reflexão profunda. Embora seja uma das histórias mais tristes da Bíblia, ela nos lembra da importância de seguir os caminhos de Deus e de cuidar uns dos outros com amor e respeito. Não deixe de compartilhar suas reflexões nos comentários. Até a próxima, e que a paz de Deus esteja sempre com você e sua família. Se você achou esse vídeo edificante, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E lembre-se, a Bíblia é um livro de lições valiosas que pode nos guiar até nos momentos mais difíceis. Nos vemos em breve.